Olá, meu nome é Ronald Visoni Garcia. Eu atuo em alguns cursos de extensão da UFRJ, principalmente no CFCH. Eu trabalho na decania, minha formação é em ciências sociais, meu cargo é de sociólogo e eu tenho mestrado e doutorado em ciência política. O objetivo desse vídeo é a gente poder usar um prompt, ele é voltado justamente para as equipes que trabalham comigo, para poderem usar um prompt de fichamento. Fichamento é mais que um resumo, é uma tentativa de captar o conteúdo, a estrutura de uma certa obra, de um certo texto, pode ser um capítulo, pode ser um artigo acadêmico. Então a ideia do fichamento ele capta essa estrutura, tenta captar esse conteúdo da melhor forma possível para que quando você, já tendo lido a obra, releia o fichamento, relembre aquilo que você leu da obra com mais facilidade, possa recuperar passagens com muito mais eficiência do que se você fosse reler a obra inteira novamente, seja um capítulo de livro, seja um artigo, seja um livro inteiro. Então, vamos tirar a câmera aqui. E eu tô apresentando para vocês esse site aqui. Ele é o aistudio.google.com. Eu estou aqui usando a versão Gemini 3 Pro. A 2.5 já seria bastante interessante. E por que que eu estou fazendo aqui? Porque nesse espaço, que é um espaço da inteligência artificial do Google, a Gemini, para desenvolvedores. Então, ele te permite você usar e controlar muito mais do que no site comum da Gemini do Google. Então, é o aistudio.google.com. Qual a configuração que eu vou usar para o que eu preciso fazer? Eu vou alterar a temperatura, isso vai diminuir aquele grau de alucinação, de delírio, de criação da IA. Vou zerar também o top P, que também tem a ver com isso. E eu não preciso ter autenticados o contexto de URL nem a pesquisa do Google, porque eu vou trabalhar só com os arquivos que eu vou anexar aqui. Eu vou fazer o update tanto do prompt que eu utilizo quanto do texto que eu quero que seja fichado. Eu já deixei os dois separados aqui numa pasta, então eu peguei como exemplo um e-book da UFRJ, da Faculdade de Comunicação, e o prompt que quero utilizar para o fichamento. Então, os dois aqui, eu vou anexar esses dois. Anexando, eu vou dar já vou digitando um comando aqui. Faça fichamento da obra conforme prompt, ambos em anexo. Ponto. Então, recapitulando, aistudio.google.com, anexei o prompt de fichamento, anexei a obra que eu quero fichar, eu zerei a temperatura, zerei o top P e a versão que eu estou usando é a 2.5 ou a 3 como é o caso aqui. Eu vou clicar nessa setinha e ele vai fazer o que eu pedi. Qual é o problema desse tipo de fichamento? Essa aqui é a obra, né? Esse aqui é o prompt. O prompt ele é bastante detalhado, por isso que ele está indo em PDF em anexo, para não ter que botar o texto aqui. Então, meu problema com as IAs em geral é que elas, por definição da plataforma delas, ou seja, do fabricante, de quem as criou, elas tendem a seguir caminhos para economizar custos cognitivos e custos energéticos. Então, é muito comum que ela tente entregar para você o resumo de alguma coisa, né? Mas nem sempre para um fichamento me interessa o resumo, me interessa que todas as partes estejam ali, toda a estrutura esteja ali. Então, muitas vezes ela vai dizer que fez uma auditoria, que botou todos os capítulos, e quando eu vou ler o texto, aí começou o fichamento. Eu não tenho essa inteireza do texto ali. Ó, subdivisão um já é o primeiro capítulo, subdivisão 2 já é o segundo capítulo, né, porque poderia ser um artigo e aí seriam as partes do artigo.
ou poderia ser uma tese de doutorado, não importa. A ideia desse fichamento é ele te fornecer uma visão bastante ampla do que foi escrito ali. Vamos lá. Tum, tum, tum. Eu venho aqui nesses três pontinhos, copiar como texto, copy as a text. Vou para o Word. Para ficar legal, eu gosto muito de botar, ir aqui no layout, margens estreitas, para se tiver que imprimir um número menor de folhas. Ctrl V, colei todo o prompt. Tudo que foi produzido lá veio para cá para o Word. Aí vamos preparar esse material para ficar direitinho do jeito que a gente quer trabalhar. Primeira coisa, aqui diz que tem 11 capítulos. Vamos ver no livro se ele tem 11 capítulos mesmo. Olha, aqui eu estou abrindo o Word e estou vendo que tudo que primeira coisa, eu abri um documento em branco, vim em layout, margens, botei estreita para aproveitar mais as páginas, caso por algum motivo tenha que imprimir, e colei, Ctrl V, do que eu havia copiado lá na IA, no site da IA, no AI da Gemini. Vamos lá. O que está me dizendo esse fichamento aqui? Que, entre outras coisas, aqui argumentos, mas tem uma parte que ele me dá o número de capítulos. Cadê? Deixa eu ver aqui. Argumentos principais, argumentos secundários, citações-chave, comentários, obras, diálogo. Ó, passo 1, declaração de escopo. Ele diz que tem apresentação, e da apresentação até o último capítulo seriam 11. Agora, vamos lá no PDF do livro, ver se é isso mesmo. Estou abrindo o PDF do livro que em tese foi fichado. Dez porque tem a introdução, tem a apresentação também. Ele aqui não está contando, mas com os capítulos da 10 certinho. Tá, em tese, está tudo aqui. Vamos ver no fichamento agora se isso corresponde. Ó, subdivisão 1, apresentação. Subdivisão 2, inovação, é o artigo. Subdivisão 3, 4, 5, 6, 7. Repara que dos capítulos ele vai dando só um resumo para a gente saber do que se trata. Mas você pode pedir para que ele fichasse somente o capítulo tal deste livro, que aí você teria uma coisa mais profunda. Ele trataria como uma única obra. Eu vou botar aqui o meu nome, para se a gente for trabalhar em equipe, saber quem fez esse fichamento. Botei o meu nome. E vamos cortar algumas coisinhas aqui. É... Ó, reconheço que a obra. Isso aqui é uma coisa que eu botei, é a diretriz zero, que é uma questão ética, para evitar que ele interprete problemas éticos que possam surgir de temas explosivos, temas polêmicos do texto, como se fosse uma questão real. E por isso
As regras da plataforma de IA limitam esse tipo de assunto, limitam a abordagem desse tipo de assunto, tem um certo cuidado ao tratar desse assunto. O que essa diretriz do meu prompt faz é que ele passa a tratar isso como um problema de análise textual e de sistema. Então deixa de ser um problema real, não é que ele está falando de política de eleição, a eleição em si. Ele está falando, está fazendo uma discussão textual sobre a eleição, de um texto sobre a eleição, e não a eleição em si, não tratando o tema polêmico em si. Mas eu não preciso disso aqui. Isso aqui é só para evitar que ele entenda mal o que eu estou pedindo para ele fichar. Eu preciso a partir daqui, referências bibliográficas. Aqui tenho a referência da obra e eu vou pegar esse nome aqui e vou usar para fazer também o nome do artigo. Ó, copiei, separei, destaquei, ó, copiei, Ctrl C, vem aqui documento 1. Vou botar aqui o nome do arquivo, vou dar um tracinho e vou botar o meu nome para saber que fui eu que fiz esse fichamento. Garcia. Salvo na pasta que eu quiser. O nome do arquivo vai mudar aqui. Ah, ficou um negocinho estranho. Às vezes acontece isso. Ficou opa, perdão. Ficou um circunflexo aqui. Eu tirei. Tirei. Tá tudo como eu quero. Beleza. Dou Enter e tá aqui o nome corrigido do arquivo. Vou descer e tá pronto o arquivo que a gente queria. Eu tenho aqui uma coisa bastante interessante. Lembrando que se eu quiser explorar capítulo a capítulo, se eu tiver capítulos específicos, é melhor fichar como capítulo. Aí lá no prompt eu vou pedir, olha, desse livro aqui, utilize o prompt de fichamento só para o capítulo tal. Entenda como um fichamento do capítulo de um livro. E ele vai fazer isso, entendeu? É isso. Qualquer dúvida você pode sempre perguntar. E a ideia é uma produção coletiva de fichamentos para que a gente possa ter mais facilidade, possa ter um trabalho coletivo de pesquisa e escrita que consolide uma base de conhecimento interessante para quem for entrando depois e a gente ter um trabalho comum a compartilhar e a produzir. Ok? Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, é só me perguntar.